Vamos lá, continuando a nossa aula então, hoje parte 22, nós vamos falar sobre Marcos capítulo 10, a partir do verso 6, quando nós começamos a tratar o assunto divórcio. Nós falamos sobre as escolas, lembra? As escolas de Hillel, de Shammai, que eram as escolas rabínicas, e eu vou dar só uma nova informação a respeito disso para aquecer a nossa mente. Como eu falei para vocês, essas duas escolas rabínicas da época de Jesus, que é o ambiente onde Marcos está escrevendo, o ambiente intelectual, eram de rabinos que vieram anteriormente, vieram antes de Jesus, esses dois, o Hillel e o Shammai, certo? Então eram escolas, eram pensamentos de pessoas que um líder interpretava de uma forma, o outro interpretava de outra, e isso influenciava todo mundo. De modo, lembrando vocês, que um iria dizer, a nossa escola é que se a mulher queima a comida, lembra disso? E você acha que isso não te agradou, você tem direito de divórcio. A outra escola vai falar, não tem nada a ver, o que não agrada, o que é uma pendência, não é queimar a comida ou você inventar uma situação de relacionamento. Seria se ela praticasse alguma imoralidade. E lembre-se que eu disse que essa imoralidade aqui, claro, conotação sexual, mas não necessariamente adultério, porque adultério era punido com morte, com apedrejamento. Então é algum tipo de flerte, talvez, que ela teve, alguma coisa ela fez. Então essas duas escolas, elas conflitavam entre si, tudo bem? Agora, isso aqui eu falei a última aula. Qual que é o componente novo que eu quero trazer para vocês? Da onde que eu tiro essas informações? Sobre isso que eu estou falando para vocês. Da onde nós sabemos, por exemplo, dessas escolas? Porque você está lendo o Evangelho está trazendo para a gente uma discussão, os fariseus se aproximaram dele e vieram com a pergunta. É um conceito que está ali sendo debatido nas rodas. Pode divorciar ou não pode, Senhor Jesus? Nesse reino que o Senhor está tentando implantar, o Senhor como mestre, isso pode ou não pode? É a conversa da esquina. E aí eu chego para vocês e falo, gente, quando a gente lê isso nos evangelhos, tinham duas escolas, blá, 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 blá. Da onde que eu tiro isso? Da onde nós tiramos isso? Nós tiramos isso de documentos que foram escritos depois do ano 200. Presta atenção que você vai entender a lógica, que é um negócio chocante. Depois do ano 200. Como que então escreveram algo depois do ano 200, ano 200 depois de Cristo, claro, falando de escolas que vinham, como eu disse para vocês, anterior a Jesus? Como que alguém faz isso? As pessoas fizeram isso e faziam isso porque antes o ensino era oral. Você aprendia, mas você não aprendia como algo que se aprende e fica lá na cabeça. Você tem que talvez assim, por exemplo, se você deixar esse texto parado na sua Bíblia e daqui a um ano você voltar a ler, você vai falar, não, eu lembro que a gente, né? Mas você vai ter que voltar para o texto, você ficar um ano sem ver esse texto. Talvez até menos para alguns, depende da capacidade de armazenamento e de memória. Concordam comigo? Para ficar mais fácil, é só você tentar lembrar o quanto da última mensagem que você ouviu no sábado está na sua cabeça. O quanto você poderia pegar uma folha e escrever. Cada um tem uma capacidade de armazenamento, isso é normal. Isso pra gente. Só que naquela época, ensino oral era algo que o pai voltava para casa com o ensino e ficava fazendo jogos com as suas crianças sobre aquilo que ele acabou de aprender. Ele ia ficar cantando musiquinha, fazendo, vai lá, fala de trás para frente isso que eu falei, fala de frente para trás, fala do meio para o final, fala do meio para o começo, muda esse tipo de linguagem. Conhece outra língua? Vamos falar isso em outra língua? Era uma brincadeira. Então não era algo que você colocava em um departamento da sua memória, abria um file e falava, file divórcio, tá lá. Se um dia eu precisar, eu vou lá e acesso na minha mente. Não, o conhecimento oral era o formato que eles tinham. Então, esses conceitos, a escola A dizia isso, a escola B dizia aquilo, isso era era quase que ter um código de leis na mente. Sem precisar mexer no código da lei, para acessar a lei.
Quando que a gente tem isso na mente? Se você se dedicar o tempo inteiro a ficar falando e relembrando. Só que eu disse para vocês, isso é a prática, só que eu disse para vocês que foi escrito depois do ano 200. Quando foi escrito o Novo Testamento? Tudo antes do ano 100. Vamos pôr assim, então você tem no mínimo, que você também gosta dessa teoria, mas tudo para baixo, certeza absoluta, para bater o martelo assim, nada varou o ano 100. Nada varou no 100. Na verdade, a ideia é que foi o Evangelho de João, né, que é o que conclui a grande obra, põe o ano 100 como o pior cenário. Então, se o Evangelho, se a Bíblia, se o Novo Testamento foi concluído e não varou o ano 100, como que a gente tem essas indicações que a gente sabe de ano 200, depois do ano 200, sobre coisas que aconteceram lá? Porque quando eu falo para você assim, olha, existiam escolas de pensamentos, eu estou te dando o contexto. Mas o que é fundamental você saber? Isso aqui é fantástico que eu vou falar agora. Guarda isso no seu coração. O Novo Testamento, na verdade, por ele ter sido escrito todo antes do ano 100, ele acaba sendo a sua influência anterior a toda influência posterior quando a tradição oral foi escrita. Qual que é a relevância disso? A relevância disso é que se eu perguntar para você qual é o nome da nossa tradição, você vai falar para mim que a nossa tradição é a tradição judaico-cristã. Que primeiro vem o chamado judaísmo e depois vem o chamado cristianismo. Você vai falar para mim que vindo a plenitude dos tempos, nas palavras de Paulo, veio Jesus. E se iniciou um novo momento, e nesse novo momento houve uma continuidade da revelação, certo? O que a gente chama, ali houve na bênção, o novo Israel de Deus. Houve uma linha de pessoas que aceitaram o Messias, aceitaram o Cristo, receberam o Messias, receberam o Cristo e continuaram. E aí eles são os chamados cristãos. Só que como o documento nosso foi escrito anterior aos documentos judaicos, a nossa tradição, na verdade, é mais antiga e primeira do que a deles. O que eu estou falando para vocês aqui nesse exato minuto é uma das grandes bombas do mundo da erudição bíblica atual. Porque a gente sempre manteve isso. Vem o judaísmo e depois vem o cristianismo. E agora estão se invertendo. Não. Porque o primeiro registro em documento foi dos cristãos. O segundo registro de documentos foram dos judeus. De modo que os cristãos se estabilizaram primeiro. Depois veio a estabilização dos movimentos judaicos. Por que é relevante falar isso? Porque daí, mesmo quando eu disse para você o contexto aqui do Marcos 10, o conflito, qual que era o conflito, para Jesus ter que responder sobre o divórcio, está falando de algo, como eu disse, do caráter oral. As pessoas estão discutindo porque estavam na cabeça delas. Mas quem vem e dá a palavra inicial sobre como eu devo me relacionar com isso, que divórcio, que Moisés permitiu ao homem a certidão por causa da dureza dos corações, quem primeiro estabiliza isso não são escolas judaicas, mas sim Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré faz isso voltando não para as linhas dos pensamentos da época, mas ele faz isso voltando para a lei. Ele falando, a lei disse isso, mas disse isso por causa daquilo. Daquilo é o coração de vocês. E aí ele estabiliza, né, que o casamento deveria ser essa coisa mantida. Que primeiro há o zelo, que primeiro, se a dureza é o que separa, não tenha dureza, seja maleável. É o contrário da dureza. E isso é fantástico a gente perceber. E por que isso é legal para você entender? Porque daí a sua perspectiva de leitura bíblica tem que ser assim, que o o Novo Testamento está fazendo é ser o primeiro documento. De modo que quando a gente fala tradição judaico-cristã, você tem que falar sim e não.
Sim, porque primeiro veio o antigo e depois veio o novo. Mas judaísmo, continuidade do judaísmo, ele é posterior ao advento do Novo Testamento. E isso é fantástico. Tá? Então, aqui só concluindo, no verso 6, Marcos 10, 6, no princípio da criação, olha aqui, Jesus indo lá para o início, Deus fez homem e mulher, por essa razão o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua mulher, verso 8, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então Jesus visitando a lei, ele mostrou o problema do coração, mas mostrou também que Deus fez um e o outro, e aqui que tem que ter uma forma, um formato de encontrar-se com a união. É claro que na última aula nós falamos sobre possibilidades de separação, mas o que eu estou tentando aqui é dar a conclusão final das palavras de Jesus. Verso 11, no verso 10, quando ele estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela divorciar do seu marido, se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Por quê? Para concluir e concluir essa parte de revisão, porque você pode ter se divorciado porque ela queimou a comida. Você pode ser divorciado porque você inventou uma situação. Então, na verdade, você desfez algo que vem do modelo de Deus, homem e mulher unidos, inventou uma barbaridade e já casou com a outra. Então você está em adultério. E a próxima vai ser um próximo adultério, e o próximo vai ser um próximo, porque você vai dar continuidade. Não gostou, termina e começa de novo, termina e começa de novo, tá bom? Verso 13 agora, mudando o assunto, Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Qual que é o grande ponto desse texto, fora todo aquilo que a gente já imagina, que é, quando a gente fala em criança, quais são as qualidades? Inocência, pureza, sinceridade. Se ela não gosta, ela fala que não gosta, ela não come forçado para te agradar, ela fala, tá ruim. Ontem devido às preocupações que eu falei para vocês do meu pai, eu salguei a carne moída. Camila pôs na boca, papai tá estranho, tá fazendo um negócio aqui na boca. Eu falei, eu já até imagino, botei na boca, tava um sal puro a comida. Né? Ela fala, ela é genuína no que ela fala. Então o que Jesus está falando sobre crianças? Jesus está dizendo que aquela cultura deixa a criança num lado mais afastado, fácil. E que Jesus fala, não, vocês estão errados. Deixa elas se chegarem. Então a cultura está sendo contra a criança? Não faça esse engano. A cultura está sendo mostrada aqui como uma cultura que no quesito ensino não é para vocês ainda sentarem nos pés de um rabi. Não é, não, criança está fora. Não é isso. Não é o local nem o momento apropriado para vocês estudarem, para vocês chegarem perto do mestre. Vai ter um momento. Eles endossavam isso. Paulo, como a gente sabe, por que ele foi educado nos pés de? Da onde que ele veio? Ele veio de Tarso. Logo ele não vem de Jerusalém. Por que ele veio de Tarso e não de Jerusalém? A Bíblia diz, ele foi educado nos pés de Gamaliel. Qual a conclusão lógica que você chega? Ele foi enviado da sua cidade para estudar aos pés de Gamaliel. Aonde Gamaliel ensinava? Em Jerusalém, em Jerusalém. Quem estudava com Gamaliel? Qualquer criança após o bar mitzvah. Qualquer, que não é mais criança, né? Pra gente, a gente falaria uma criança, tem 12 anos. Um adolescente. Então, os pais de Paulo tinham grana para mandá-lo até lá e para ele ser educado. Então, o problema aqui não é barre as crianças. Não é o momento. Então, o que significa que para a gente, essas crianças eram, com certeza,
anterior ao bar mitzvah. Elas eram mais novas. Mas Jesus quebra esse protocolo, fala, não, deixa todo mundo chegar. Por que uma criança vai querer ir atrás de um professor, eu te pergunto? Pense aqui nas suas crianças, quem tem pai, olha, você conhece uma criança falando assim, tem um super professor falando isso, vai falar de Deus, tá? Eu não acho que a criança vai falar, uau! Você falar para ela, olha, vai ter o M&M, sabe o M&M, aquele que você come? Ele vai vir aqui, vai dar M&M, depois ele vai fazer um teatro, vai vir o Peppa Pig. Vai correr lá. Mas vai vir, tem um mestre aí e nós vamos lá vê-lo lá. Criança, só as exceções, porque a regra vai falar, não quero ir. Então essas crianças estão demonstrando o quê? Elas querem chegar para tocar, para que Jesus tocasse nelas. Houve ali uma conexão de alma. A gente faz uma brincadeira em casa, a gente fala quando alguma criança olha para mim ou olha para Cecília e fica olhando fixo, a gente costuma brincar, olha, reconhecer o Papai Noel, a gente fala. Porque não é assim a criança ela tem essa... Quando Papai Noel, na maioria das crianças, desperta, né? Uma conexão, assim, o negócio. É claro que é toda a cultura, o desejo dos presentes e tal. Essas crianças viram o Papai Noel em Jesus. Elas queriam, para que, alguns traziam crianças a Jesus, os pais iam lá levar, houve uma conexão, a vontade dos pais, claro, de que abençoe meu filho, as crianças estão ali, Jesus, olha, pode deixar vir essas crianças sim, pode deixar, os pais estão trazendo, são bem-vindos, as crianças são bem-vindas, todo mundo é bem-vindo, vou tocar sem problema nenhum. E aí vem, esse é o contexto, aí vem o ensino, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Isso aqui é uma bomba. A gente pensa no lado criança, pueril, interessante, Jesus que abraça todo mundo, mas a bomba é, será que nós recebemos e mantemos o que recebemos como uma criança? A Camila tem um monte de bichinhos, como os filhos de vocês também devem ter tido, e tem os que são pequenos. E vai enchendo o baú, né? Aí cai no chão, não cabe mais no baú. Aí você vai com toda a delicadeza e fala assim, filhinha, não tá na hora da gente... Vamos dar sumiço em alguns? Aí você começa a chamar pelo nome. O Mickey? Não, o Mickey não. A Daisy? Não, a Daisy não. O coelho já tá... Não, o coelho não. Mas a Caterpillar, não, mas cada um tem uma história do dia que recebeu. Ela me pergunta, papai, quem foi o primeiro que eu ganhei? Eu falei para ela, filhinha, o primeiro bonequinho que você ganhou foi a Daisy. Nós estávamos em Nova York, você entrou na loja da Disney. Quando você entrou lá, você se desesperou. Você olhou aquelas centenas de Mickeys e Plutos e você falou... Aí você correu pra prateleira e agarrou a Daisy e falou, Daisy! E foi difícil pagar. Porque você não queria dar pra mulher passar o scan na etiqueta para ver quanto custava. Foi assim, filhinha, que você ganhou o seu primeiro bonequinho. Aquela Daisy ali é dela. Cada um de vocês deve ter uma história diferente com um carrinho, alguma coisa que se apegou. Alguma coisa. É normal, esse apego acontece. Recebe, é meu, eu guardo, eu cuido. Aí no final da conversa ele olhou para mim e falou, papai, você acha que essa semana o senhor pode pôr ela na máquina para lavar? Ela tá um pouquinho suja, eu quero ver ela shining, papai, de novo. Ela me disse, eu quero cuidar disso que eu tenho. Eu quero lavar, eu quero deixar limpo, deixar brilhando. Para quê? Você tem mais um monte? Não, mas tem que cuidar. Receber o reino de Deus como uma criança, como prerrogativa de se não for assim, não tem reino de Deus, já me leva a pensar que o momento da conversão do indivíduo, da real conversão do indivíduo, não tem conversão mentirosa, né? Conversão ou é ou não é, né? Mas é bom dar essa definição porque a gente às vezes carrega isso, né? Fulano se converteu, mas ele pirou. Se converteu, para mim é um question mark.
Porque que conversão é essa que não muda? Se não muda, não foi, ao meu ver. Eu acho que no momento da conversão de cada um que se encontrou com Cristo, foi o momento da sua genuína volta para o estado pueril. Conversão genuína à luz dessa palavra, que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele, nunca. Não vai ficar difícil, não tem acesso. Me faz pensar que a conversão é um momento de lucidez, que geralmente a gente fala foi com a razão, foi com a consciência, foi com a minha decisão, fiz a minha confissão pública, fiz a minha profissão de fé, cada um na sua tradição, fui nas águas do batismo e falei, Ele é meu Senhor, tudo isso. Mas isso é razão, é óbvio, mas eu acho que quando caiu a ficha ali, sabe, você e Deus, Deus e você, eu acho que aquele é o momento desse momento de se tornar a criança, e a criança olhou para o Pai, para o Criador e falou, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Pai. Através do sangue de Jesus, mas é a criança voltando ao Pai. É a criança reconhecendo o Criador, é a criança reconhecendo Deus. Mas o que acontece ao longo da caminhada é que a gente percebe que às vezes isso aconteceu ali, e se a gente não tiver vontade de colocar a Daisy na máquina para ela ficar shiny de novo, a gente para de manter essa atitude pueril, essa atitude infantil, essa atitude de inocência, de pureza, de tudo aquilo que a criança é. E aí eu acho que a gente entra numa vida em que o reino não permanece mais esse reino que eu guardei, que eu mantenho, que nas palavras de Jesus eu devo colocar ele em primeiro lugar. Ele fica como um acessório. Eu acho que então é uma advertência dupla aqui. Primeira demonstração de qual foi o processo de encontro. E que esse processo, ao meu ver, tem que ser mantido. Porque todas as vezes que nós não mantemos e achamos que cresci, agora eu sou um adulto na fé, tá mal, né? Nas palavras de Jesus, ele fala, não, mantenha essa pureza, essa ingenuidade, mantenha esse momento. Mantenha esse momento, porque a criança é o modelo. A criança é o modelo. Verso 17 agora, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos. Diante dele, ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Conta quantos mandamentos ele vai falar aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Quantos? 6, fica isso na mente. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos, perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Olha o seu verso aqui, Márcio. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a parte que a gente não gostaria, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. E assim ele termina esse novo tema. Primeiro ponto, então, daqui, o jovem rico. Quando Jesus começa essa conversa,
existe essa frase que eu vou falar para você uma coisa. Eu já vi tantas tentativas de explicação porque Jesus fala que ninguém é bom, bom é só Deus. Eu não vou nem me atrever a entrar nela, porque todo tipo de comentário aqui para mim eu acho irrelevante no sentido de Jesus, é claro que do óbvio aqui está jogando a bola para Deus. O único bom, perfeito, absoluto é Deus. Mas se você falar isso, você está dizendo então que ele não é. Porque se só um é, ele não é. Segundo ponto, se ele é, se reconhecer Deus é reconhecer o Filho, então eu posso falar que só Deus é bom. Porque ao falar que Deus é bom, eu estou falando também que o Filho é bom, porque o Filho e o Pai são um. Ou, todas as alternativas erradas, pergunte para Deus quando chegar lá. O fato é que o que dá para se afirmar aqui com tranquilidade é que Jesus não pega essa glória para ele fala, tem alguém lá na porta? Ele fala, você tá tentando me convencer e ganhar a minha atenção com uma qualidade, com um adjetivo, isso não vai resolver. Ô bom mestre, ô professor querido, não vai resolver. Não vai resolver. Porque é só um que é bom, é só um que é perfeito. Comigo você trata aqui na normalidade. Você chega até mim e conversa comigo. Vencida essa etapa, Jesus vem com a pergunta: você conhece os mandamentos? A gente adora falar, Jesus acabou com a lei, Jesus acabou com a lei, Jesus acabou com a lei. Jesus na conversa dele com o discípulo, ele fala, e aí, como é que estamos de lei? Como é que estamos de escola bíblica, né, Edu? Como é que está de 10 mandamentos? Como é que estamos de decálogo? E o jovem responde, né? Tá lá, tá tudo bem, ele falando, mestre, tudo isso tem obedecido. Ele conhece, ele obedece, ele reproduz na sua vida. Qual a diferença desses mandamentos que você leu com os outros? Êxodo 20, divirta-se. Ou quem sabe de cor, não precisa abrir. Qual a diferença? O que difere essas mitzvot, em hebraico, esses mandamentos citados? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O que difere ele? Se você diferir ele de qualquer um, você já vai entender onde eu quero chegar. O que difere esses 7 de mandamentos com os demais ali no Êxodo 20? Esses aqui eles estão se referindo à pessoa. Né? Matou. Esses aqui são, então, horizontais. Esses aqui são horizontais. Você está fazendo do próximo. Certo? Você não está fazendo lá para cima. Você está fazendo, é claro que é um processo de obediência, a gente sabe disso, mas é eu e ele. Porque se eu roubá-lo, eu não estou roubando Deus, eu estou roubando você. Se eu roubar sua caneta aqui, eu estou roubando sua caneta. Ele é horizontal. Qual que é a proposta de Jesus para o homem, desse rapaz? No horizontal, você está nota 10. No vertical, você tem um problema. E o problema do seu vertical não é a tua devoção a mim, mas é a tua extrema devoção ao Deus dessa terra que é o Mamon. O seu problema é na horizontalidade, apesar que ele está afetando a verticalidade do nosso relacionamento. Porque você está pegando algo do terreno, as suas muitas finanças, e colocando ela acima do tesouro maior que é Deus. É dramático isso, é chocante. E o mais chocante disso é ver alguém ouvir Jesus falar, você ama mais dinheiro do que eu, está constatado, e a constatação do rapaz dizer, vou ficar triste, vou virar minhas costas e vou embora. Aí você fala, nossa, isso é muito difícil, né? Eu falo, não, isso é comum, isso acontece todos os dias. O Evangelho de Marcos, primeiro evangelho a ser escrito, um problema aqui de mandamento, alguém que tem todas essas características lindas, que tem força, né, para fazer tudo isso, ele não mata, ele não adultera, não furta, não dá falso testemunho, não engana ninguém, honra pai e mãe, o cabra é bom. O cabra é bom. Mas dinheiro para ele é uma divindade.
E isso de fazer isso e sair triste é uma atitude comum, corriqueira, onde pessoas acham que é normal fazer isso. Jesus não está aqui então dando aqui nas palavras de Marcos essa situação para dizer para a gente, essa é a fatalidade da vida, sigam esse exemplo. Não. Ele está dizendo, isso é o que acontece. Inclusive com aqueles que eu amo, porque aqui a declaração, Jesus o amou. Ele tinha alguma coisa, esse jovem. De carisma, de vontade, de desejo. Mas não fazia o suficiente. Falava a verdade. Total. Sincero pra caramba. Verdadeiro. Ele não chegou para Jesus. Deixa eu dar uma enrolada em Jesus. Está rolando um relacionamento aqui legal. Ele já viu que eu sou um bom discípulo. Deixa eu falar para ele que eu vou dar uma oferta lá para o templo. Os discípulos estão precisando de alguma ajuda. Será que tem Jesus está tentando uma ajuda aqui porque viu que eu sou rico. Deixa eu apaziguar. Não, ele vira as costas e sai triste. Ele é real. Mas você percebe o que eu estou tentando dizer? Que é uma tragédia isso. Que é uma tragédia que pode acontecer na tua vida hoje. Na minha vida amanhã, hoje. Eu olhar para o Senhor e falar, o Senhor me falou isso está claro no meu coração, mas eu não consigo, então eu saio cabisbaixo, mas saio. Eu saio cabisbaixo e não mudo. Eu saio cabisbaixo e sigo o meu caminho. Essa não deve ser a nossa realidade. A gente tem que ficar cabisbaixo e falar, mesmo doendo, eu vou me domar. Imagina então o inverso da história. Jesus falando para ele, vá, venda tudo, pega o seu dinheiro, dê aos pobres, você vai ter um tesouro nos céus e venha e siga-me. Qual a diferença desse convite para o convite dos apóstolos? A verdade é nenhuma. Jesus está chamando da mesma forma. Quero você. Só que os apóstolos largaram a rede lá no bar. Estamos indo. Estamos indo. Esse aqui foi convidado, teve teologia envolvida. Os outros, você lê assim, e Jesus foi, chamou larga, vou te fazer um pescador de homem. Larga, tchau. O diálogo ali é mínimo. Com esse, Jesus para e fala, esse cabra é bom, eu queria esse cara no meu time, vai dar fruto, vai dar resultado. Deixa eu conversar com ele sobre coisas que ele entende, sobre lei, sobre dedicação. Vem! Você acha que nós somos diferentes? Você acha que todas as vezes que Jesus faz esse convite, você larga tudo? Vamos, Jesus, eu ponho tudo à mesa, eu não vou ficar perguntando nada, eu vou te seguir. É para você responder. Aí o segundo movimento desse texto é Jesus indo para a área então do rico. Já que é o amor pelo dinheiro que move isso, é claro que é difícil então o rico entrar nos céus. O único comentário que eu tenho que fazer aqui para vocês é a questão da agulha. Quem está comigo já sabe que eu já fiz isso várias vezes. A agulha aqui não é um portão em Jerusalém, a agulha aqui não é um buraco no muro, a agulha aqui é agulha, tá bom? É lenda, tudo lenda. Tinha um portão em Jerusalém que o camelo não passava, lenda. Lucas usa a palavra também quando ele fala desse trecho. Lucas era o médico, se ele quisesse usar outro termo, ele usaria, porque ele sabia o que era agulha na medicina. Ele usa a palavra agulha, então é agulha, ponto final. O tema só está dizendo isso pra gente. Quem ama dinheiro, faz do dinheiro o seu Deus. Esse tem dificuldade, esse não consegue entrar no reino de Deus. Daí que está, irmãos amados, uma das respostas que você tem que ter na mente. Muitos cristãos pedem para Deus, então, o que afasta pessoas de Deus. Senhor, eu quero ser rico para ajudar os outros. Não, eu falo para Deus que quando eu tiver, eu só quero fazer o bem. Faz é nada, não. Faz é nada. Quem faz o bem faz com o que não tem. A viúva fez um bem danado com uma miséria financeira. Porque o bem é o formato e não a forma, o produto. É o formato de como dar.
Então Jesus, movendo para isso, vai para a questão desse diálogo com Pedro. Nós deixamos tudo, Jesus. Nós estamos pobres. Nós estamos sem lenço e sem documento. Jesus tem um bônus. E Jesus, de maneira linda, fala: tem, filhinho, tem casa, tem pai, tem mãe, tem. Eu vou cuidar. Mas tem também perseguição. Tem também perseguição. Não tire da sua mente. Eu vou cuidar de você, mas vai ter perseguição. De modo que o cristianismo é um pacote entre a paz que excede o entendimento e a aflição que não nos deixa. Pega o meu jugo, o meu fardo é leve, eu vou cuidar de você, mas às vezes você vai ter que botar o saco nas costas e correr porque vai ser brabo. Quando você não estiver aguentando, fica tranquilo, do redemoinho eu vou e te salvo, mas às vezes enquanto você estiver aguentando eu vou esperar para ver quem você é, ou melhor dizendo, para você mostrar para você mesmo o que você é, porque Deus sabe quem nós somos, o que nós somos e até onde aguentamos. Mas quando nós sabemos até onde fomos, aí você fala: eu passei por isso e eu fiquei firme no Senhor. Não é você que descobre, não é Deus que fala: uau! Lembra, volto para o Jó. Vistes meu servo Jó, é antes da desgraça. Eu sei quem ele é. Ele vai até o final. Não é no final. Satanás, você deu tudo errado, hein, Satanás? Ele deu certo. Não, a proposta já é atemporal. É do início para o fim, não do fim para o início. Então, na verdade, no fim, quem aprende é quem passou. Mas quem já sabia, quem já via, quem já vê, já sabia se o Lázaro ia até o final ou não. Foi só agora para o Lázaro perceber que ele vai até o final. Você tem que ir até o final, Lázaro. Então você vai ter que ir sozinho um pouquinho. Eu fico ali olhando, cuidando, gerenciando, mas você vai ter que ir até o final. Porque senão você não vai provar para você mesmo quem você é. Então é um mix de perseguição, de paz, de aflição, de alívio, de alegria e de choro. Sabendo que na era futura, a vida eterna. Na era futura, a vida eterna. Jesus é demais.